Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho do geriatra. Pois é, a nossa população está envelhecendo, mas será que nós estamos preparados para cuidar da saúde do idoso? Aqui no estúdio com a gente, a doutora Luana Brandão, que é geriatra. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer falar da geriatria, né? E divulgar esse assunto. E assim, a população está envelhecendo. E aí, como é que está sendo esse cuidado? As pessoas estão preparadas? Porque a sensação que a gente tem é de que os números estão aí. As pessoas que antes dificilmente a gente ia para o aniversário, por exemplo, nós fomos para o aniversário de uma pessoa de 90 anos, 95 anos. Isso está ficando cada vez mais comum. A família está preparada? Não. O Brasil é um país que vem envelhecendo muito rápido. A gente é um país em desenvolvimento, mas o crescimento populacional, o envelhecimento vem sendo cada vez mais constante. Hoje, a camada da população que mais cresce é da população idosa, principalmente acima de 75 anos. E a gente não está preparado, infelizmente, né? Nem as famílias, nem o poder público. E o papel da geriatria, do geriatra, do gerontólogo é exatamente isso, educar a população para esse envelhecimento que vem crescendo. Que aí acho que a gente poderia avaliar dois pontos. Hoje em dia a gente está vendo, a gente passa ali pela orla, pelos locais que tem ciclovia, pelos calçadões, muita gente praticando atividade física. E aí, com aquela sensação de que, não, eu estou praticando atividade física, independentemente da minha idade, eu vou para um especialista individualizado, não vou para um geriatra, porque a geriatria, durante muito tempo, ficou muito ligada àquela imagem daquela pessoa idosa, sem condições, com muita limitação, aquele idoso que já não tinha saúde para uma prática de atividade física, por exemplo. Qual a idade aconselhável que a pessoa diz assim, não, agora meu médico tem que ser um geriatra? A idade da geriatria como especialidade é acima de 60 anos, mas como a gente vem falando de envelhecimento, a gente começa a envelhecer a partir dos 30, 40. Então, o que eu costumo dizer é, se acha que já está envelhecendo, o corpo já está dando sinais de que precisa de algumas orientações a mais, procure o geriatra. A gente tem paciente no consultório hoje em dia a partir de 40 anos, o pessoal já tem ido para o envelhecimento, né, para a prevenção de alguns problemas de saúde que vão acontecer. E essa consciência as pessoas precisam ter, é se preparar, não tem que esperar completar 60, 70, 80 para procurar um geriatra, não, porque agora eu estou na idade que eu preciso dessa especialidade. Isso. E o que você disse é verdade. Até a geriatria vem mudando o conceito em relação ao envelhecimento, porque há 20, 30 anos, quando a geriatria começou, o idoso era exatamente isso. O idoso que já tinha muitos problemas, que a gente poderia fazer pouca coisa ou tratar alguns problemas que já tinham acontecido. Hoje não, a população idosa de 60 anos é uma população extremamente ativa, né? Que a gente vê ainda trabalhando, ainda no meio social, vivendo, produtiva. É um segmento produtivo. Exatamente. Quando você vai olhar as estatísticas, 65% das casas aqui em Sergipe são providas por idosos. Então, os idosos sustentam as suas famílias ainda, são ativos na sociedade e a gente tem visto isso cada vez mais. E a sociedade ainda não mudou essa questão do idoso. Então, foi até interessante, eu fui numa academia esses dias pegar um panfletinho e para falar de uma pessoa idosa que queria, eles me entregaram um panfleto de uma pessoa muito idosa. E essa pessoa, pelo qual eu fui me informar, tem 68 anos, é extremamente ativa. E eles me deram um panfleto de uma pessoa muito idosa, aquele velhinho com a cabecinha branca, né? Então, olha, venha fazer atividade física. Então, não é isso que a gente vem promovendo. As plaquinhas de idosos já mudaram, né? Era aquele idoso envergado e uso de bengala. Hoje em dia, não. É uma pessoa com uma posição ereta, só escrito assim, 60, com mais do lado, indicando que é uma pessoa acima de 60 anos. Então, a sociedade tem que mudar essa visão do idoso. E o próprio idoso. Porque eu acho que o idoso... Muitas pessoas começam a fazer atividade física e, assim, tem duas coisas. Uma é a prevenção mesmo, eu acho, porque o corpo vai responder. O corpo vai dizer, olha, eu estou cansado, olha, eu estou fazendo isso aqui há muitos anos, há mais de 60, mais de 70. Mas, às vezes, tem uma coisa que não combina, que é
a idade mental Isso. e a idade corporal. Isso. As pessoas, às vezes, a idade corporal está lá com 70, mas porque a pessoa resolveu praticar atividade física, ela acha que não. Como é que faz para poder trabalhar o equilíbrio desse todo? Muito idoso ainda tem vergonha de ser idoso, ainda não se reconhece como idoso, por isso, por esse estigma que foi colocado do idoso. Então, primeiro a gente tem que trabalhar essa consciência coletiva que o idoso não é essa pessoa que não serve mais para nenhuma atividade. Segundo, que o organismo ele vai envelhecendo, todos os órgãos vão envelhecendo, a pele, que é a primeira coisa que a gente vê, né? A pele enrugada, né? Então a idosa reclama muito das manchinhas, então a pele vai envelhecendo, todos os órgãos vão envelhecendo e para isso a gente vai trabalhando a prevenção. A mente do idoso, existem muitos idosos que são jovens e têm uma mente já bem idosa, dizendo que não pode fazer mais nada, e o contrário, né? Tem idosos que são muito idosos e que acham que podem fazer tudo e a gente acaba também colocando alguns limites porque o corpo já não é como era alguns anos atrás. Então, esse equilíbrio de mente e corpo no envelhecimento é um desafio que a gente tem todos os dias no consultório, porque a gente precisa estimular e precisa também orientar para algumas limitações. E aí a ideia de te convidar, doutora Luana, como uma especialista no assunto, como uma geriatra, é justamente para a gente tentar chamar a atenção da necessidade das pessoas de buscarem a especialidade da geriatria. Porque o que a gente percebe é que, muitas vezes, independentemente da idade, às vezes a pessoa já está com mais de 60, com mais de 70, mas ali acaba optando e, olha, eu vou fazer meu check-up, então eu vou para um cardiologista, vamos considerar os problemas mais comuns, hipertensão, então ela vai lá para o cardiologista, então ela vai para especialistas pontuais. Sim. E aí acaba perdendo essa visão do todo, considerando os reflexos da idade. Isso é um desafio nosso, para a gente não intervir nas decisões do colega, mas a gente acaba gerenciando. Eu costumo dizer que o geriatra gerencia a saúde daquele indivíduo, porque a gente vê todos os medicamentos, né? Então os especialistas às vezes passam, cada um passa o seu remédio, não percebe que o outro já passou, algum outro semelhante, ou que possa interagir com aquela medicação. Então a gente acaba gerenciando, a gente acaba principalmente vendo o futuro, né? Quando os pacientes vão no consultório, eu costumo dizer assim, olha, agora está tudo bem, mas se continuar dessa maneira, daqui a alguns anos a gente vai ter algum problema. Então, eu acho que essa visão do envelhecimento para frente é um papel que o geriatra tem e a gente faz com muita maestria, essa questão da gente perceber que o indivíduo está envelhecendo e o que é que vai dar problema lá na frente. Por enquanto, está tudo bem, lá na frente pode dar errado. Até porque o geriatra, ele também avalia a questão psicológica do idoso. A questão psicológica, a questão social, e aí eu peço muito auxílio da família, né? É difícil a gente fazer geriatria sem o auxílio do entorno, né? Da família, ou se não é família, quem é que está com aquele idoso no dia a dia, por questões muito individuais, peculiaridades de cada família, a gente percebe vários problemas pelos quais os idosos passam pelas questões familiares. Essa é a questão que eu disse, que os idosos são os provedores dos lares. Hoje é um entrave muito grande a questão financeira. Os idosos, às vezes, não os colocam como prioridade, né? Priorizam alguém da família e acabam tendo essas questões financeiras pegando para si, não podem fazer algum curso, não podem usar os medicamentos adequados por conta da população, da família que eles acabam gerindo. Acho que em muitos casos, a gente já esteve até aqui conversando algumas vezes com os representantes do Conselho Estadual do Idoso, é o caso de exploração mesmo. Alguns familiares se aproveitam para pegar empréstimo, fazer uma série de coisas, endividando aquele idoso, né? E inviabilizando um tratamento, uma alimentação adequada, porque utilizou esse dinheiro e, às vezes, o idoso não tem condições. Por quê? Porque depende daquele outro familiar. Sim. E aí, se ele disser não dou, e aí o medo de ficar sozinho, mais isolado ainda. Mas sobre isso, doutora Luana, a gente vai falar daqui a pouco, a gente precisa ir ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.